Olá, minhas amigas e meus amigos, aqui professor Ferreira Júnior, das terras boas do Pajeú, né? Para interagir com vocês mais uma vez e trazer à luz reflexões, né, do nosso cotidiano. Um cotidiano, diga-se de passagem, bem atípico esse que nós estamos vivendo por conta dessa pandemia, que parece nos condenar a uma eterna quarentena, né? E exatamente dentro desse contexto pandêmico, a reflexão de hoje é acerca da reabertura das escolas, né? Eu sou professor, né, e acredito que posso, né, e que devo falar acerca da temática com propriedade, porque já se vão mais de 20 anos no exercício da função, né, de estar em sala de aula, lidar com o ser humano, né, enfim, buscando construir uma relação nesse processo de ensino-aprendizagem. E aí o que me faz questionar, não é? O que me faz ponderar e trazer para você é uma reflexão, uma pergunta: por que em uma sociedade que demonstra desprezo à ciência, né, existe um desejo tão significativo, né, tão contundente, discursivamente falando, para que haja a reabertura das escolas, né? Nós estamos vivenciando um momento de negação à ciência. E aí você, com certeza, tem acompanhado as pontuações que comprovam essa minha fala. A ciência no Brasil tem sido negada, a educação superior tem sido sucateada, enfim. Há um desmonte, há uma descredibilização, né, proposital à ciência. E aí, por que então esse desejo significativo de reabrir a escola ou as escolas? Bom, primeiro vamos pensar, né? Vamos fazer uma análise aqui a nível da sociologia em si, tá certo? Então, a escola não está descolada da realidade social. Então, a escola não é um ET, né? Pelo contrário, ela é uma instituição social, perfeito? Segundo, a escola ela tem uma função reprodutora de ideias, de projetos, né, pertencentes a uma época, né, proveniente de uma classe social, né? E aí você pode ver isso no livro do Pierre Bourdieu, A Reprodução. Ele vai vai tratar dessa temática com mais recorrência, né? Também acerca da escola, podemos e devemos dizer que ela está diretamente ligada à estruturação do mundo do trabalho. Uma vez que a sociedade brasileira, praticamente de todo o mundo, né, é a sociedade capitalista, né, e a base da produção da vida nessa sociedade é o trabalho. Então aí nós temos essas três colocações óbvias e necessárias para a nossa reflexão. Vou repetir. A escola não está descolada da realidade social, ela é uma instituição social, né? A escola tem uma função reprodutora de ideias, de projetos, pertencentes a uma época e provenientes de uma classe social. A escola está diretamente ligada à estruturação do mundo do trabalho, uma vez que a sociedade onde ela se encontra é uma sociedade capitalista, e a base da produção da vida em tal sociedade é o trabalho. Bom, visto isso, pensemos então. Bom, eu afirmo para vocês que reabrir escola não é sinônimo de preocupação com a questão do ensino-aprendizagem, embora seja esse o discurso, né? O discurso que está aí, que é recorrente, é de que o ano está perdido para o alunado, enfim, né? Então, há um discurso, né, de preocupação com o ensino-aprendizagem, de preocupação com o aluno. Sim, mas o discurso é algo que deve ser analisado, né? Que deve se ver o que está por trás dele. Então, o que se está por trás desse discurso é o seguinte: existe uma ação, né, de fora para dentro,
que busca atender aos interesses de uma classe quando se discursa acerca da reabertura das escolas aqui no Brasil. Ou seja, é uma imposição de uma sociedade que a escola atribui um papel que lhe é funcional. Veja, abriu-se o comércio em meio à pandemia, né? As cenas são as mais tétricas possíveis, como patrões impondo aos seus funcionários estarem de joelhos nas ruas, como aconteceu em Campina Grande, né? Fazendo pressão para que o poder público municipal, estadual, sei lá o quê, decretasse a reabertura do comércio, né? Então, o comércio é aberto mesmo diante da constatação científica da subida da curva de infecção e, consequentemente, do aumento do número de mortos, que no nosso país já se aproxima de 90 mil mortos, já se aproxima. Então, pelo andar da carruagem, vai se cumprir a profecia tétrica do ex-ministro da Saúde, o Mandetta, que disse que até chegarmos em finais de agosto, nós teríamos 100 mil mortos. Mas o comércio abriu, né? O comércio abriu. Os shoppings abriram. Aqui em Serra Talhada, por exemplo, né? Depois de amanhã, vai se inaugurar o shopping da cidade. Então, o comércio abriu em meio a uma pandemia, né? Em sua fase mais latente, mais agressiva. Perfeito? Trabalhadoras e trabalhadores, né, que fazem esse comércio existir, né, comércio que se abre com o discurso de se salvar a economia, não se preocupando absolutamente com a vida. Então esse comércio, para existir, ele precisa de trabalhadores e de trabalhadoras. Então, trabalhadoras e trabalhadores precisam, então, que as escolas estejam abertas, porque assim eles terão onde deixar seus filhos, né? Visto que os avós, né, que em tese seriam a opção para que os filhos ficassem com alguém enquanto os pais trabalham, os avós pertencem ao grupo de risco. O grupo de risco, os idosos são um grupo de risco nessa situação desse vírus terrível que está aí a infectar e a matar pessoas. Então, a escola aberta, ela é funcional, né? Funcional ao mundo do trabalho. Ela vai exercer uma funcionabilidade ao mundo do trabalho. E aí, então, meus caros, em um país onde se prega, né, a imunização de rebanho, né, é o discurso das autoridades, dos gestores, né? Mais especificamente dos gestores no âmbito da gestão no âmbito federal. É um país onde se prega a imunização de rebanho, ridicularizando a ciência. Outra coisa não se poderia esperar, né, senão que se reabra a escola para satisfazer as necessidades, as intencionalidades do capital. Perfeito? E aí o desejo de voltar às aulas, né, ele não procede, preste bem atenção, ele não procede de quem conhece a realidade escolar. E aqui eu estou falando da escola pública, porque o discurso, acabei de ouvir agora há pouco, né, o discurso da escola privada é que a escola está pronta para receber os seus clientes, né, porque aluno lá é cliente, perfeito? Não vou entrar no âmbito da escola privada, eu vou falar do meu quintal, né? Eu sou professor da escola pública. Então, esse desejo de voltar às aulas, ele não é procedente de quem conhece a realidade escolar. E aí eu estou falando de quem conhece a realidade escolar, mas que tem um senso crítico, né? Não necessariamente professores que também são, né, como eu, da escola pública, mas que não tem absolutamente nenhum senso crítico, né? E que reproduz essa ideia de que esse novo normal tem que haver um acostumar-se a ele. Eu não entendo um novo normal onde se morre
em média, mais de 1.000 pessoas por dia nesse país. Não entendo se é isso normalidade. Normalidade, à luz da racionalidade, seria a existência de uma vacina para que as pessoas pudessem tomar e voltar ao seu convívio social, né, e tocar a vida adiante. Mas vamos lá, vamos ver. Eu estou dizendo que o desejo de voltar às aulas ou de reabrir a escola não procede de quem conhece a realidade escolar. Não procede dos de dentro, no caso, é dos professores, pensemos assim. Primeiro, por quê? O que é que nós temos na escola pública, majoritariamente falando? E aí eu posso falar a partir da escola onde eu trabalho. Nós temos salas de aula sem ventilação. Salas de aula sem ventilação. Sem janelas. Nós temos salas de aulas pequenas, né, o que não permite o afastamento de 1,5 metro entre alunos. Porque nós temos um número significativo de alunos por sala de aula. E aí vem o discurso de se fazer rodízio, ou seja, de sobrecarregar o professor, né? É uma outra discussão que a gente pode ter em um outro momento. Terceiro, professores em grande número, atenção, em grande número, são portadores de enfermidades que os colocam no chamado grupo de risco, como hipertensão, obesidade, diabetes ou alguma doença que contraiu, né, no transcurso de sua prática professoral ou de sua prática de trabalho. Além disso, vai existir a inexistência de controle de infecção relacionada aos alunos. No âmbito escolar vai se medir temperatura, sim, tal. E depois da saída dos alunos, no seu retorno para casa, no seu contato com os familiares. Meus caros, minhas caras, o conhecimento desse cenário confirma a nossa tese nessa discussão, de que a reabertura das escolas é algo de fora para dentro. O discurso é de preocupação com o alunado, mas na realidade a essência é a preocupação em satisfazer as demandas do mundo do trabalho. A preocupação está em esses trabalhadoras terem onde deixar seus filhos. Essa é a grande verdade. Os discursos podem ser interessantes, mas a essência, né? A essência e a aparência são duas coisas bem diferentes, principalmente nesse caso. E para finalizar a minha discussão com vocês, como vocês sabem, eu sou amante da poesia, não é? Me considero um arremedo de poeta, não sou poeta, poetas são os grandes, tá certo? Mas sou um arremedo de poeta e faço minhas coisas. E aí eu fiz aqui algumas estrofes, né? Algumas septilhas, falando sobre essa situação de reabertura de escola. Eu disse assim e deixo para você. É preciso refletir, pois a racionalidade é dito a boca miúda, pertence à humanidade. Se levado em conta for, será visto desfavor, senão a perversidade. É fato, é verdade, o querer abrir escola não provém de quem conhece sua realidade e que labora em seu espaço e percebe que essa pressão que recebe não vem de dentro, vem de fora. Essa exigência de agora, digo-lhe e não uso atalho, provém de uma determinação, sou direto e não falho, que a escola, na verdade, preste funcionabilidade ao mundo do trabalho. Afirmo e não me atrapalho, estrutura não existe para se cumprir protocolo, quem raciocina resiste, pois de maneira cabal, seu querer, o capital quer impor e não desiste. Assim, esse quadro triste está posto e seu querer,
o tal mundo do trabalho promove, e perceber faz-se necessário a quem ama-se e ama alguém, diz não à morte e quer viver. Ok? Aqui professor Ferreira Júnior, falando das terras boas do Pajeú e trazendo essa reflexão sobre esse discurso recorrente, apaixonado e preocupado com a reabertura das escolas. Vamos pensar e vamos contestar, né? Porque o que tem que se preservar e tem que se pensar é na vida. Valeu! Estamos aí.